Olá, boa noite. Este é o vídeo da noite de sábado. De um sábado que, segundo o calendário, chama-se 10/10 de 2020. Eu tenho agora sempre aqui diante de mim um calendário enorme para não errar. 10/10 de 2020, sábado à noite. Mais um escândalo terrível para a Igreja Católica, ou pelo menos aquilo que ainda se acredita ser a Igreja Católica. Um padre foi flagrado fazendo sexo com duas mulheres no altar, ou sobre o altar da igreja da paróquia São Pedro e São Paulo, em Louisiana, Estados Unidos. O arcebispo de New Orleans disse que este ato gravíssimo trata-se de um ato demoníaco e ordenou que o altar fosse retirado e queimado. O padre e as duas mulheres foram presos, estão na cadeia. O advogado das duas mulheres, essas que vocês estão vendo, aliás, com um rosto realmente, uma delas pelo menos tem um rosto bastante demoníaco, ao que parece. Bem, essas duas mulheres estão presas e o seu advogado, o advogado das duas, disse que é um absurdo, um crime prendê-las, porque afinal de contas estavam fazendo sexo dentro de um recinto fechado. Não é bem assim. A paróquia São Pedro e São Paulo costuma apagar as luzes após a última missa, que é, via de regra, das 7 às 8 ou 8h30, e um morador próximo à igreja, um vizinho da igreja, ficou intrigado quando viu que as luzes estavam acesas já no final da noite. Foi ver pelos vitrais, enxergou o padre e essas duas mulheres em pleno ato sexual sobre o altar. O padre estava parcialmente paramentado, vejam vocês. Bem, notícia terrível, claro, mas a questão é saber como chegamos nisso. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que Jesus veio na plenitude do tempo. Qualquer bom historiador com um número razoável de leitura sabe interpretar bem esta afirmação do Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Por que Jesus veio na plenitude do tempo? Porque o tempo estava apto à humanidade quando Jesus encarnou no seio da Virgem Maria, estava apta a receber o Evangelho. O Império Romano estava consolidado e o direito romano seria a base de todo o direito para os tempos futuros. Mas também a filosofia estava consolidada. A Europa conhecia a filosofia de Platão há séculos e já tinha uma noção muito grande da diferença entre o transcendente e o imanente. Sem falar que o Oriente também conhecia há séculos as obras de Aristóteles, pelo menos a elite oriental, como se dizia antigamente, os judeus e os árabes de Alexandria. E, de fato, o mundo estava pronto para receber a boa nova do Evangelho, tanto é que ela penetrou rapidamente na Europa e foi se espalhando pelo mundo conhecido. E a igreja viveu 1000 anos de prosperidade. Aliás, basta olharmos para uma dessas catedrais góticas para entendermos o que foram os 1000 anos de prosperidade da igreja, já que hoje, com toda a nossa tecnologia, não se saberia fazer metade do que fizeram os antigos. Hoje faz-se caixotes à la Bauhaus, coloca-se uma cruz sobre o caixote e chama-se de igreja moderna, por pura incapacidade de fazer o que os antigos fizeram. Quem já teve o prazer, a honra de entrar numa catedral gótica sabe o que estou dizendo. Bem, se Jesus veio na plenitude do tempo,
um dos seus mais fortes inimigos também, mas não na plenitude aos moldes de Jesus. Na plenitude ao inverso, ao contrário. O argentino Bergoglio, que subiu ao trono de Pedro de forma muito suspeita, mudou tudo. Mudou o Evangelho de Jesus Cristo pelo Evangelho da Terra. Substituiu a devoção e o amor mariano pelo culto à Pachamama e por aí vamos. Mas Bergoglio, se viesse um pouco antes para implantar o seu modernismo, não teria sucesso. Era preciso que a igreja estivesse pronta para recebê-lo. A igreja, entre aspas. E ela estava. Uma razão para afirmarmos isso é esse escândalo, esse novo escândalo envolvendo um sacerdote da Igreja Católica nos Estados Unidos. Em 2017, a Netflix lançou a série Suburra, que fala da máfia em Roma, a atuação da máfia, de novos grupos de mafiosos em Roma. Mas a série começa logo nos seus primeiros minutos, seus primeiros segundos, com uma cena muito chocante. Uma orgia, um bacanal, tendo como participante principal uma autoridade da igreja, um padre que cuidava na série, das contas do Banco Vaticano. E a sua orgia, claro, é regada por sexo, com muitas prostitutas, e cocaína à vontade. São os primeiros minutos da série. Para muitos, em 2017, aquilo era um grande escândalo, uma ofensa à Igreja Católica, mas hoje vemos que não é bem assim. Tanto é que, no ano passado, um alto prelado foi, sim, flagrado lá, nas dependências do Vaticano, numa orgia. Sexo e drogas à vontade, dizendo que a ficção não é tão ficção assim diante da realidade, lá pelos lados do Vaticano. Bem, isso quer dizer também que aquela infiltração que os comunistas realizaram na Igreja Católica e grupos esotéricos, ou ordens secretas, desde o século XIX, deu resultado, porque padres como esse, flagrado num escândalo sexual sobre o altar, só chegaram ao sacerdócio porque os seus formadores permitiram. Quem conhece o processo de formação da Igreja Católica sabe que seria e era muito difícil uma pessoa desvirtuada chegar ao sacerdócio. Nos áureos tempos, e não estou me referindo a tempos pré-históricos, não, pelo menos até os anos 60 era muito difícil, até mesmo 70, alguém completamente desvirtuado chegar ao sacerdócio. Por quê? Porque o seminarista tem encontros regulares com um formador vocacional, com um diretor espiritual, que aos pouquinhos, com o contato com o seminarista, vai percebendo se há de fato uma vocação autêntica ou se é apenas um sujeito ou querendo se encostar na igreja para depois ter a vida boa dos padres, ou então algo pior, como infiltrar o satanismo na igreja. Uma vez identificado que o candidato a sacerdote é um pervertido, era, logicamente, desligado da igreja, mas agora não é assim. Eu fui seminarista e posso dizer que desde o meu tempo, os formadores da Igreja Católica, os seminários, os diretores espirituais, por assim dizer, davam livre curso aos modernistas e perseguiam sim, já no meu tempo, aqueles que demonstravam vocação autêntica, porque rezavam demais, porque eram fanáticos. Bem, nós sabemos que é porque havia um projeto em curso, promover a esquerda, promover a teologia da libertação e outras libertinagens. Teologia da libertinação, por assim dizer. E deu no que deu.
Mas isso é muito anterior a Francisco, o processo, o projeto de desmantelamento interno da igreja chegou no seu apogeu com a eleição de Francisco. E esse veio, portanto, na plenitude do mal. E está aí já há mais de 7 anos, comandando esta igreja aí, dos escândalos e das abominações no lugar santo. Alguém duvida que um padre vestido com suas paramentas, fazendo sexo com 2 mulheres sobre o altar, é a abominação da desolação? Eu não duvido. Pois Jesus diz: quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, aquele que estiver na Judéia, não volte para casa, não pegue suas coisas, fuja, corra, porque o bicho vai pegar. Não estou dizendo que esta é a abominação da desolação, mas em conjunto com tudo que estamos vendo, posso lhes garantir, meus amigos, o tempo de fugir está próximo. Até depois.